Aleluia, 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 glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E nessa hora nós vamos ser ministrados pela palavra de Deus. Agora fique bem quietinho, fique com toda a reverência, com toda a vontade, com toda a sua alma aberto para aquilo que Deus quer falar com você. O Senhor conhece as nossas necessidades. Meus irmãos, o nosso Deus vê todos os dias da nossa vida. Ele vê as nossas atitudes, Ele sonda os nossos pensamentos, Ele presta atenção nos nossos sentimentos. E nessa noite, o Senhor quer falar com você, porque o Senhor, enquanto Ele estiver falando nessa hora, Ele já estará promovendo no seu interior uma injeção de ânimo, uma injeção de fé, uma injeção de força, uma injeção de ousadia, uma injeção de graça, uma injeção a mais de amor, uma injeção a mais de perseverança, uma injeção a mais de resiliência. Aleluia. Peço aos irmãos que abram a palavra de Deus na carta aos Hebreus, capítulo 10, porque o Senhor, o Espírito Santo abre mais uma vez essa carta para você e para mim. E o Espírito Santo, Ele quer mais uma vez ler para você, trazer à sua mente aquilo que é importante. Você não pode desperdiçar a palavra do Senhor. Não perca a palavra de Deus de vista. Não desconsidere os assuntos que Deus tem tratado com você. Não deixe se perder, escorregar da sua mão. Não deixe escorregar do seu coração a mensagem que Deus tem liberado para a sua vida. O assunto que Deus tem tratado particularmente com você, aquilo que o Senhor tem tratado com a sua igreja. É importante a gente ouvir, é importante a gente guardar, é importante a gente estar aqui de corpo, alma e espírito, absorvendo, atento para que o Senhor esteja falando conosco. Não adianta estar com a tela aberta, mas o seu ouvido não está aberto para a voz do Senhor, os seus olhos não estão fitados no Senhor, o seu coração não está derramado, rendido ao Senhor. De nada vale você apenas abrir a telinha e você ficar só deixando as imagens acontecerem. Não adianta você estar aí fazendo números. Não adianta a gente estar aqui fazendo números. O Senhor vem ao nosso encontro e o Espírito Santo, Ele quer tratar de um assunto sério com você. Hebreus 10, do 19 até o 25. Trata sobre perseverança, resiliência. Está escrito: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu próprio corpo. Temos, pois, um grande sacerdote, sim, sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero, com a plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de toda uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza a esperança que professamos, pois aquele que prometeu
é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia, a vinda de Cristo Jesus. Vamos curvar nossa cabeça mais uma vez. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui aos teus pés, te adorando, expressando o amor que temos pelo Senhor. Obrigada pela oportunidade de estarmos congregando, reunidos como igreja, como corpo do teu Filho Jesus. Muito obrigada pela tua palavra. Obrigada por esta carta que chegou até nós. Obrigada porque o Senhor escolheu esse assunto. Não sabemos, ó Pai, a dimensão do tratado que o Senhor quer fazer para conosco, mas uma coisa nós já estamos tendo a certeza: o Senhor está fazendo um apelo à perseverança, à resiliência, a seguirmos no novo e vivo caminho do teu Filho Jesus, viver de verdade uma vida nova com Jesus, até que Ele venha. Então eu te peço, meu Pai, fala, faça, cumpra o teu querer, converta os nossos corações aos teus propósitos, e que possamos tomar nessa noite todos uma atitude sábia, a escolha inteligente de praticar aquilo que o Senhor está falando conosco. Cumpra o teu querer, Pai. Me sustente, Senhor, para ser porta-voz do Senhor nessa noite, Pai. Eu te suplico, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. O autor dessa carta aos Hebreus é desconhecido. O Senhor, Ele não quis que a gente tomasse conhecimento de quem escreveu essa carta. Alguns dão, os palpites aí, alguns dizem que foi Paulo, o apóstolo Paulo, mas ninguém tem conhecimento de quem escreveu essa carta aos Hebreus. O autor dessa carta, totalmente inspirado pelo Espírito Santo, como todos os outros que escreveram os livros da Bíblia, ele escreve essa carta para os primeiros cristãos, os nossos irmãos em Cristo, aqueles que tomaram a decisão de viver com Jesus, de ser seguidor de Jesus, de ter Jesus como mestre, de ter Jesus como Senhor, governador de suas vidas. E então, o autor dessa carta aos Hebreus, ele escreve para esse grupo, para esse público, para os primeiros irmãos que estavam sofrendo ameaças. Havia um contexto na carta que rondava a carta aos Hebreus. Era um contexto de ameaça aos cristãos. Era um contexto de perseguição aos cristãos. Porque os judeus, os religiosos, os radicais, os judeus radicais, eles entendiam que a verdadeira religião era o judaísmo. E que todo judeu deveria seguir a religião judaica, o judaísmo. E Jesus veio,
se mostrando como a verdadeira religião, causou um alvoroço, um rebuliço, e os primeiros cristãos, como nós até hoje, sofremos perseguições, nós sofremos ameaças, nós sofremos risco de vida todo dia por conta da decisão que escolhemos de ter Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, de ter Jesus como a nossa religião. Pagamos um preço, sim. E não foi diferente com os primeiros cristãos. E eles estavam passando esse tipo de ameaça, esse tipo de pressão, esse tipo de opressão. E o que alguns estavam resolvendo fazer? Ao invés de se manterem convictos na fé que eles professaram publicamente a Cristo, em Cristo Jesus, por conta das ameaças: vou matar sua família se você continuar cristão. Eu vou colocar você na cruz. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Você vai perder o trabalho. Você só trabalha comigo se você negar o cristianismo. E aí, alguns, diante dessas pressões, infelizmente, estavam rejeitando Jesus. Infelizmente, diante das ameaças, alguns cristãos estavam apostatando a fé, estavam negando a fé, negando a cruz, virando as costas para o cristianismo. E alguns, por conta das pressões, além de abandonar o evangelho de Cristo, de negar a fé em Cristo Jesus, eles ainda estavam fazendo o seguinte: estavam retornando para a velha prática do judaísmo. E aí essa carta, o autor, inspirado pelo Espírito Santo, ele tem o objetivo de alcançar através dessa carta os seus irmãos, alcançar, tirá-los do meio daquela dispersão, do meio daquela perturbação que eles estavam, e de estarem tomando a pior atitude. Essa carta, o autor aos Hebreus, ele tem a finalidade de ajuntar novamente os irmãos que estavam virando as costas para Jesus, abandonando o evangelho, abandonando o cristianismo. O autor dessa carta, ele busca trazer de volta, despertar para conquistar, arrebanhar de volta o coração dos seus irmãos que uma vez se entregou para Cristo, para a verdadeira religião. E ele buscava despertar os seus irmãos que estavam abandonando o novo e o vivo caminho de Cristo. O novo e o vivo caminho que Cristo fez para a gente ter acesso a Deus para todo sempre. Ele se fez ponte, ele abriu a porta, ele se fez porta, ele se fez o caminho, ele se fez a verdade, ele se fez a vida, para a gente se encontrar com Deus, para a gente ter acesso direto a Deus, o nosso Pai. E o autor dessa carta, ele também mostra que voltar atrás não é a melhor escolha, não é a melhor decisão. Diante das perseguições, depois de você conhecer Jesus, depois de você ser batizado com o Espírito Santo, diante da adversidade, a melhor escolha não é abandonar Jesus, não é negar a fé, a palavra de Deus, não é tirar essa palavra da sua vida como regra de fé e prática. Essa não é a melhor escolha. E o autor dessa carta, ele mostra que não é inteligente essa decisão, que não é sábia, não é edificante, não é saudável essa decisão a ser tomada, porque é o mesmo que você abrir mão do certo para você ficar com o errado. É o mesmo que você se desapegar, virar as costas para o perfeito e você ficar com o perfeito. É a mesma coisa que você deixar de seguir no novo e vivo caminho e passar a andar no velho caminho. Não é a melhor escolha abandonar Jesus na hora da adversidade. Porque Jesus é a verdadeira religião.
Jesus é o único caminho que nos conecta a Deus. Jesus é um único que nos religa a Deus. A gente nasce separado dele. E aí quem se fez ponte? Quem abriu o caminho para a gente se aproximar de novo do Pai? Jesus. Não foi José, não é Expedito, não é Antônio, não é Maria, é Jesus. Então ele é a verdadeira religião. É a ele que nós devemos render adoração. É a ele que a gente deve reverenciar. É a ele que a gente deve, é a sua palavra que a gente deve obedecer e praticar, porque a gente não vai se perder. Jesus, o autor aos Hebreus, ele mostra que Jesus é o melhor. É melhor que tudo. Ele mostra também que Jesus é maior do que tudo. Meus irmãos, Jesus é o único que está ao lado de Deus, sempre esteve e sempre vai estar. Ao lado de Deus não está Maria, não está João, não está Antônio, não está Aparecida. Ao lado de Jesus está, ao lado de Deus está Jesus Cristo, o seu Filho. Ele é o único mediador. Ele fica no meio entre Deus e entre o homem. É Ele que é a ponte. Ele é o canal para a gente chegar até Deus. Você precisa de salvação? Jesus. Passa por Jesus. Você precisa de ajuda? Passa por Jesus e vai até Deus. Você ouve a palavra de Deus, a promessa de Deus vai se cumprir se você estiver perseverando com Jesus. O sacrifício para você estar perto do Senhor, para você ser aceitável ao Senhor, quem fez isso foi Jesus. Jesus é o sumo sacerdote perfeito. Deus, Ele enviou Jesus para ser o nosso representante aqui. Ele não deu essa autoridade para mais ninguém. É o perfeito sumo sacerdote, é Jesus, o único que nos representa perfeitamente diante de Deus, eternamente diante de Deus. Não existe outra pessoa que está intercedendo por você. Você está aqui, Deus está lá. Quem é que intercede por você? É Jesus, é o Espírito Santo, não é Maria, não é Aparecida, não é Joaquim, é Jesus. Não é Marx, não é Maomé, não é Buda. Quem intercede por você é o Espírito Santo de Deus. Quem está ao lado de Deus é Jesus. Jesus é o único que nos ofereceu uma perfeita aliança e está aqui nessa noite te oferecendo, se você ainda não tem, uma aliança perfeita e eterna com Ele, para você viver com Deus agora e já e para todo sempre. Jesus foi o único que deu a sua vida na cruz para você viver de verdade, para você ter qualidade de vida, para você todo dia ter uma vida nova. Jesus, Ele deu a sua vida na cruz, Ele fez um caminho novo. Você gosta de coisa nova, não gosta? Você não vai querer, né, um tênis usado, você não vai querer, você não gosta de coisa nova? Jesus fez um caminho novo para você pisar, para o seu pezinho trilhar e peregrinar até você ter acesso ao Senhor. Aleluia. Pense comigo nesse contexto que estavam os primeiros irmãos, os primeiros cristãos lá na carta aos Hebreus. Eles estavam enfrentando privações, eles estavam enfrentando dispersão por conta da perseguição, por conta das ameaças, o risco de morte que eles estavam sofrendo. Espalhou, cada um foi para um lado. Dispersão, se espalharam por todo mundo. E aí eles se depararam também com privações. É muito bom a gente estar junto aqui, não é?
um juntinho com o outro, calor humano. Você está perto do seu irmão está contigo e a gente adorando ao Senhor. Imagine o que aconteceu com os irmãos aqui. Imagine o sentimento deles, eles espalhados, e agora se vê em 2, 3, aquele grupo que era grandioso, 2, 3 aqui, 5 lá, 10 lá, não sei aonde. E aí eu te faço uma pergunta. Enfrentando muita implicância, eles enfrentaram muita perseguição, eles se depararam com uma ferrenha religiosidade que queria que eles se convertessem ao judaísmo, a viver na religiosidade, no meio dos rituais, mas não uma vida real com Jesus, com Deus, com o Espírito Santo. E aí eu te faço a seguinte pergunta: tem necessidade de, nos dias das perseguições, das ameaças, você renunciar a Jesus? Tem certeza que a melhor escolha que você deve fazer no tempo da adversidade é se afastar de Jesus, da palavra de Jesus? Se isso estiver passando pela sua mente, o Senhor viu. E o Senhor está aqui, o Espírito Santo está aqui te dizendo: essa não é a melhor decisão, se afastar de mim. O Espírito Santo está te dizendo: não é a melhor escolha você abandonar a minha palavra. Creia sem duvidar. Espere pelas minhas promessas, porque eu sou fiel para cumprir, o Senhor nos diz nessa noite. Tinha necessidade dos nossos primeiros irmãos negar a fé no Salvador Jesus Cristo, no Senhor da salvação, da perfeita salvação, para poder voltar a ter contato com anjos, voltar a dar crédito para anjos. Quem é mais poderoso? São os anjos ou é Jesus? Meus irmãos, o Senhor está contemplando nesse tempo, nesse contexto que a gente está vivendo. Tem gente que está dando muito crédito para anjos, para certas palavras que não é a palavra de Jesus, para certas promessas que não foi Jesus quem prometeu. Meus irmãos, infelizmente, o Espírito Santo, o nosso Deus, Ele está vendo que tem cristãos que estão rejeitando a fé em Cristo Jesus para viver na religiosidade, no velho caminho, no meio de falsos deuses, de adoração a sol, lua, estrela, anjos. O autor da carta aos Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele se esforça para reanimar. Sabe aquele bombeiro, aquele salva-vida que faz de tudo para reanimar uma pessoa que está desfalecendo, que está morrendo? O autor de Hebreus, ele está buscando, ele está se esforçando para ele reanimar a sua vida e me reanimar a sua pessoa e a minha pessoa, porque Deus está nos vendo. E dê glórias ao Senhor por isso, porque o Senhor está disposto nessa noite te dar um fôlego novo, te dar um ar novo, te dar uma respiração nova, te dar uma resiliência poderosa que vem através do Espírito Santo e da sua palavra. Preste atenção, o Senhor, Ele está te reanimando nessa noite.
O Senhor está, o Espírito Santo, se esforçando, se dedicando para poder acender na sua mente, no seu coração, um ânimo novo, uma fé avivada, uma fé inabalável. Como está aí o escudo da fé na sua mão? Está para baixo? Está embaixo da cama? Está dentro do armário? Está na posição? Como está o escudo da fé nas suas mãos? Hebreus 3,12 está escrito: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que chegue ao ponto de se afastar do Deus vivo. Meu irmão, minha irmã, muito cuidado. Para a gente se achar no Senhor, demora, é trabalhoso, mas para você se afastar de Deus, é rapidinho. Por isso que o autor, o Espírito Santo, está te dizendo: cuidado, irmão, para que você não tenha coração perverso, incrédulo, e venha se afastar do Deus vivo. Nessa carta, o Espírito Santo, ele escreve para você, ele escreve para mim, como nós devemos de fato nos comportarmos diante das ameaças. Fomos espalhados, diante desse contexto onde a gente foi espalhado. Cada irmão está na sua casa. Tem irmãos que até voltaram para suas cidades, para outros estados. Estavam aqui congregando conosco, mas precisaram ser dispersos, precisaram ser espalhados, precisaram ser levados, foram para outros lugares. E o Senhor, Ele mostra: e aí? Cada um no seu lugar, no meio dessa dispersão toda, no meio dessa religiosidade toda, no meio dessa opressão, dessas pressões todas, das zombarias, porque ficam perguntando, né? Onde está o coronavírus? Cadê o seu Deus que permitiu você ter coronavírus? Cadê o seu Deus que não te cura disso, não te cura daquilo? Cadê o seu Deus que você falou que ia passar logo e não passou nada? Você pode dizer: Ele está no mesmo lugar. Ele está fazendo o que Ele sempre fez, trabalhando em favor daqueles que confiam nele. E uma hora todo olho verá, e toda língua vai ter que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. E eles vão ter certeza que aquilo que a gente professou, a fé que nós professamos é a verdadeira, que a religião que a gente decidiu seguir, o culto que nós resolvemos prestar a Deus, é a verdade, é o certo, foi a melhor escolha. Um dia todos vão ver que nós estamos certos. É bom que você venha para esse lugar. É bom que você faça parte do corpo de Cristo. Independente das dispersões, independente das ameaças, das zombarias, das piadas, da falta de reverência a Deus, independente de quantos estão abandonando, nem querendo conhecer, que você tome a decisão de conhecer mais e mais o Senhor e prossegui-lo em conhecê-lo até que Jesus venha. O autor aos Hebreus, ele mostra como devemos nos comportar. Qual a melhor escolha que a gente deve fazer neste mundo, no tempo das ameaças, em todo tempo? Qual a atitude que você deve tomar em tempos de perigo? Continue crendo que Jesus é o Senhor, é o Filho de Deus, é um enviado de Deus para a sua vida, é o Salvador da sua vida, é o seu Redentor. Continue crendo. E se você ainda não tomou essa decisão, faça isso correndo.
Coloca aí, ó, a mensagem aí, pastora, eu aceito Jesus como único e suficiente Salvador da minha vida. Eu quero seguir os passos de Jesus. Eu quero viver no novo e vivo caminho. Eu quero abandonar a velha vida. Eu quero ser novo. Eu quero andar num caminho novo. Eu quero ter acesso direto a Deus. A esse Deus que vocês estão falando e pregando. Porque eu reconheço que só Jesus salva, cura, liberta e nos aproxima de Deus, o nosso Pai. Aleluia, é tudo que Deus mais quer ouvir você declarar. É a frase que Deus mais quer ouvir da sua boca. É a escolha que Deus quer ver você tomar. É o compromisso que Deus quer que você faça novamente. Que você se reconsagre novamente ao Senhor. O Espírito Santo, Ele te diz nessa carta, Ele está te dizendo, como disse para os nossos primeiros irmãos, no tempo da adversidade, se aproxime de Deus. Como, pastora? Com um coração sincero, com uma fé firme em Jesus, com uma mente livre da culpa de tudo que você fez que desagradou a Deus, com um corpo lavado com a água pura. Faça isso na companhia de Jesus. Se aproxime de Deus na companhia de Jesus. O Espírito Santo está te dizendo nessa noite: guarde firmemente a confissão da esperança no Filho de Deus. Não é em outra pessoa. Não são em rituais. Fitinha não salva ninguém. Pagar promessa não salva ninguém. Não leva ninguém para um acesso direto com Deus. Tem imagens criadas por mãos humanas dentro de casa, na porta, no umbral do seu portão. Não vai te salvar, não vai te proteger, não vai te completar, não vai te tornar novo, nem te encaminhar para o novo e vivo caminho de Deus. O Espírito Santo está te dizendo: guarde firmemente a confissão da esperança no Filho de Deus. E não vacile, não negue, depois afirme: quero, não quero. Uma hora eu aceito Jesus como Salvador, uma hora eu não quero mais Jesus como meu Salvador. Eu só vou assumir Jesus como meu Salvador quando eu ver as portas de todos os templos abertas e as pessoas tendo livre acesso na casa de Deus sem restrição. Aí sim eu tomo a posição de andar com Deus no novo e vivo caminho que Jesus fez. O Senhor quer que você tome essa decisão agora, no meio da perseguição, no meio da pandemia, estando disperso, sem você poder vir para o templo, porque algumas igrejas como a nossa ainda não estão abertas. Então você vai respeitar a decisão da sua igreja, mas isso não vai te impedir de você continuar a sua comunhão saudável com Deus, a sua comunhão com os seus irmãos e espalhar a semente do Evangelho. Pois Jesus é fiel para cumprir as suas promessas. Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está na frente preparando o caminho, Ele está planando tudo, Ele nos usa, Ele coloca as palavras na nossa boca, Ele faz a obra. Ele pode te livrar no fogo, Ele pode te livrar do fogo. Se alguém te matar, não importa, você está com o Senhor, você viverá para todo sempre, porque uma hora o corpo vai pifar, vai ser, murchado, vai voltar para o pó, mas a alma pode viver eternamente com Cristo Jesus, num corpo avivado, num corpo glorificado. A vida do cristão deve ser conforme a recomendação dessa carta, meus irmãos.
é viver uma vida na prática da fé, do amor e da esperança. Os primeiros cristãos, eles precisavam entender que eles juntinhos dentro do templo, ou eles espalhados por todo o mundo, eles continuavam sendo o corpo de Cristo. Eles continuavam sendo igreja. Eles continuavam sendo a menina dos olhos do Senhor, sal da terra, luz do mundo, irmãos. Sabe, pode ser que quando formos liberados, a gente não vai mais estar com aquele irmão que a gente estava. Mas eu posso te garantir que quando Jesus voltar para levar a igreja, a gente vai se encontrar com Ele. A gente vai se encontrar. A gente vai se reencontrar. A vida do cristão, independente do tempo, do contexto, deve ser na prática da fé, do amor e da esperança, porque foi esse o estilo de vida que Jesus ensinou para nós, uma vida acima da média. Os primeiros cristãos, meus irmãos, precisavam ler essa carta. Eles precisavam ouvir o conteúdo dessa carta. Eles precisavam ser ministrados novamente que Jesus é o perfeito sacerdote, é o nosso perfeito representante diante de Deus, é o perfeito pastor, é o perfeito líder, é aquele que nos representa de forma excelente diante de Deus. É aquele que nos proporciona um acesso direto ao nosso Pai. É aquele que é a ponte. E nós não precisamos mais ter intermediários. A gente não precisa ficar pagando promessa para ser recebido, aceito por Deus. A gente não precisa ficar fazendo sacrifícios para que Deus nos aceite. A gente não precisa viver uma vida na religiosidade. A gente deve viver uma vida em Cristo, com Cristo. No Antigo Testamento, para alguém ter acesso, para alguém ter um certo contato com Deus, ter uma vida limpa com Deus, era necessário ter um representante. O sumo sacerdote, ele ia uma vez por ano, levado numa correntinha, né? Colocava uma corrente, aí ele vinha até o Santo dos Santos. E ele trazia o sangue de um cordeiro, ele oferecia no Santo dos Santos, onde tinha a arca do Senhor, a representação da presença do Senhor. E ele pedia perdão pelos pecados dele e depois pelos nossos pecados. Era assim. Só que Jesus, ele fez algo perfeito, completo. Ele se deu como sacrifício. Ele ofertou o seu próprio sangue, ele deu a sua própria vida para o seu Pai, para todos nós recebermos um acesso direto a Deus. Ele nos representou de forma plena e suficiente e completa, que não precisa mais alguém de ano em ano vir até a presença do Senhor e pedir a Deus pelos nossos pecados para a gente ser perdoado. Não, Jesus, ele se oferece, ele entrega o seu sangue e com a sua própria vida, ele nos dá acesso a Deus. E ele faz isso com a sua morte e com a sua ressurreição. E para que fosse completo esse acesso direto ao Senhor, ao nosso Deus, ao nosso Senhor Pai, Jesus, ele rasga uma cortina que tinha. O sumo sacerdote, ele vinha no templo, ele abria, entrava, né? Havia uma cortina pesada aqui na frente, e ele vinha, abria essa cortina, e só ele tinha acesso no lugar santíssimo. E aí Jesus
como nosso perfeito representante, Ele rasga e Ele mostra o novo caminho, o novo e vivo caminho está aqui, ó. Não só eu entro, não só eu tenho contato com o Pai, mas vocês podem vir junto comigo e ter acesso ao Pai. Você pedir perdão pelos seus pecados ao Pai, você desfrutar do amor do Pai, você desfrutar da presença do Pai. Tudo que era pesado, tudo que pesava a nossa comunhão, o nosso relacionamento com Deus, Jesus arrancou. Sabe aquela mata fechada? E você precisa atravessar para o outro lado? Jesus entra na sua frente e Ele vai fazendo uma limpeza. E você vai andando sem você furar seu pé em um espinho, sem você se arranhar. Você consegue andar plenamente até o destino que você precisa chegar. Aleluia! Amém, meus irmãos? E isso não acontece através de anjo, isso não acontece através de rituais. Aonde você estiver com Cristo, nos quatro cantos deste mundo, você pode viver uma vida nova, você pode viver no novo e vivo caminho, aonde você estiver. Você pode. Jesus derramou o seu sangue, Ele deu a sua vida para te dar acesso livre ao Pai. Ele rasgou aquela cortina pesada. Ele fez todo o trabalho pesado. Para onde você for, para onde você estiver, você viva como salvo, você viva com o Senhor da sua salvação. Isso ninguém te toma, isso ninguém vai te tirar. Os primeiros cristãos espalhados no mundo, eles precisavam ser reanimados. Aonde eles estivessem, o que acontecesse com eles, eles tinham que ter a certeza de que Deus estava com eles. Deus era por eles. Eles precisavam esperar a promessa de Deus, a vinda de Jesus com perseverança, com resiliência na ativa, sem abandonar a fé. O que eles precisavam fazer? Simplesmente tomar posse da ousadia que o Espírito Santo tinha liberado sobre eles. Em Atos, nós recebemos, Atos 2, né? Recebemos o Espírito Santo, o poder de Deus, para a gente testemunhar que somos seguidores de Cristo. Aconteça o que acontecer, você pode viver com a unção de ousadia e praticar a liberdade que você tem de ir no lugar santíssimo. Aonde você estiver, você pode ir no lugar santíssimo. Aonde você estiver, você tem liberdade para você ter acesso no Santo dos Santos, na presença de Deus, correr para os braços do Pai, focar no centro da sua salvação. Você vem com toda a liberdade e ousadia e você contempla o Senhor da sua salvação, o centro da sua vida, o centro do seu viver, Jesus, Deus, o nosso Pai. Se os primeiros cristãos, meus irmãos, que criam em Jesus, que cria que Jesus era o Messias, o enviado de Deus, se eles tinham essa convicção, eles tinham que praticar essa convicção. Eles precisavam estar exercitando a comunhão com Deus, buscar sempre estar perto de Deus, para que eles não viessem ficar frios, com dúvida, dispersos espiritualmente. Os primeiros cristãos, eles precisavam, no meio daquele contexto de ameaça, de perseguição, viver pela fé nas promessas de Deus. A nossa vida é outra quando a gente decide viver na espera do cumprimento das promessas de Deus. Nós precisamos, como os primeiros cristãos, praticar a palavra de Deus, encorajar uns aos outros constantemente. Sabe quando você vai encorajar alguém, aí depois você fala assim: eu que saía mais animado. Fui visitar um irmão,
Fui para dar uma palavra de conforto, de esperança para o meu irmão, mas ele também estava cheio do Espírito Santo. Ele está com tanta esperança, ele está tão avivado que ele fez a mesma coisa. E eu saí de lá edificado também. Eu saí de lá contagiado também. É muito importante a gente encorajar e ser encorajado. Os primeiros cristãos e nós também, se decidimos viver como cristãos, seguidores de Cristo, nós devemos praticar o amor. Devemos viver na prática do amor de Deus, na prática das boas obras, não para sermos cristãos, mas porque somos e decidimos viver como nosso Senhor Jesus. Sem se esconder, porque é cristão, sem sentir vergonha da palavra de Deus, sem se permitir ser encantado por enganos, por mentiras, que a palavra de Deus não vai se cumprir, que Jesus não vai voltar, que isso é historinha da carochinha. Nós precisamos em todo o tempo, meus irmãos, e também no tempo da aflição, viver uma vida resiliente, não se desesperar diante de nenhum contexto. Não vai ser saudável você viver desesperado, porque você pode chegar ao ponto de negar a fé. Essa não é a melhor escolha. A melhor escolha é professar publicamente que Jesus é o único Senhor e Salvador da sua vida, que o sangue de Jesus te purifica, que Deus perdoa os seus pecados, que Ele te aceita como filho. Amém? A melhor decisão no meio desse contexto de dispersão é assumir para o mundo que somos de Cristo Jesus, que somos seus discípulos, que temos acesso a Deus, o nosso Pai, pelo novo e vivo caminho que Jesus fez. É bom a gente assumir diante das guerras, da fome, das doenças, das privações, da zombaria, das implicâncias, da falta de temor a Deus, no meio da religiosidade, que Jesus Cristo é aquele que nos leva para perto de Deus, que nos mantém bem perto do nosso Deus, nos mantém naquela amizade saudável com Deus, nos mantém naquela amizade saudável com os nossos irmãos, mesmo estando perto ou mesmo estando longe os nossos irmãos. Se atente para esta carta, meu irmão, minha irmã, pois o Espírito Santo, ele está te instruindo. É bom que você dê liberdade, porque ele quer te encorajar. E ele quer te mostrar que próximo de você não está somente Jesus. Próximo de você está também um irmão. Pelo menos um irmão sempre vai estar próximo de você. Você nunca vai andar sozinho. E como nós somos encorajados pelos nossos irmãos, amém? Como eu tenho sido encorajado nesse tempo, pelos meus irmãos aqui de perto, pela igreja no qual eu congrego, pelos os meus irmãos que estão em outros estados, pelos meus amigos que estão até fora do Brasil, faz chamada de vídeo, ora pela minha vida, me encoraja, me anima, cheio do Espírito Santo. Como que eu louvo a Deus pela vida dessas pessoas? Porque eu vejo a graça de Deus tomando elas e me impulsionando para frente. É Jesus de um lado e um amigo do outro, é Jesus de um lado e um amigo de outro, sempre assim, e isso é muito bom. Agora tome uma decisão, faça também o mesmo. Seja esse irmão encorajador, seja esse irmão que estimula o outro irmão para continuar no caminho, no novo e vivo caminho. Seja esse irmão como o Espírito Santo, como os irmãos que não negam a fé, liberando uma palavra, uma oração para os seus irmãos. É muito importante, é uma escolha sábia. E se for preciso, você dá um choque santo nele, fala: acorda para a vida, meu irmão, acorda para a vida, minha irmã.
Jesus é contigo e eu também estou contigo. O que você está sofrendo, eu sofro também. O que você está passando, eu passo também. Mas o nosso Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Vamos esperar, vamos adorar o Senhor junto. Vamos ficar bem pertinho do trono de Deus juntos. Eu não quero morrer e nem quero que você morra. Vamos juntos, cheios de esperança, cheios de fé, cheios de amor, na prática das boas obras. Vamos seguindo os passos do nosso Salvador, sem negá-lo em nenhum momento, sem negá-lo aqui, sem negá-lo aqui, sem negá-lo. Precisamos, no contexto que estamos vivendo hoje, meus irmãos, viver o projeto de Deus junto com os nossos irmãos. Continuar a viver o projeto de Deus junto com os nossos irmãos. E se você ainda não é irmão em Cristo Jesus nosso, você pode fazer parte através do sangue de Jesus. Você pode fazer parte dessa família. Você pode fazer parte da verdadeira religião, a única religião que verdadeiramente salva, cura, liberta, transforma, te dá o verdadeiro destino para você se encontrar com Deus. É Jesus. Se alguém te perguntar qual é a sua religião, Jesus é a sua religião. Passe para o lado de Jesus. Essa é a melhor escolha. E algo muito sério que eu preciso falar para você também. Não afaste-se do culto a Deus. O autor dessa carta aos Hebreus, ele fala porque era necessário tratar desse assunto. Meus irmãos, quando eu meditei nessa palavra, sabe o que o Espírito Santo trouxe à minha mente? Que há 4 meses existem pessoas sem cultuar o Senhor. Há 4 meses existem pessoas que não estão adorando o Senhor. Há 4 meses crianças não estão tendo contato com o culto a Deus. E cultuar não é ouvir música somente. Não é colocar música. Cultuar é preparar um ambiente de adoração, de rendição. Se derramar na presença de Deus com toda a consciência, em espírito e em verdade. Ministrar ações de graça para Ele, louvores, cânticos novos e ser ministrado pela sua palavra, fazer orações. Isso é culto. E simplesmente tem crianças, adolescentes, jovens, homens, mulheres, anciãos que estão há 4 meses sem prestar culto ao Senhor, simplesmente porque foram dispersos do templo. O Senhor está desejoso do teu culto, meu irmão. O Senhor está com saudade do seu culto, minha irmã. O Senhor está com saudade das nossas crianças, prestando culto para Ele, adorando Ele. Não se disperse da presença do Senhor. Renda-se diante dele aonde você estiver. Se o contexto vai mudar, se não vai mudar, não interessa. Não pare de cultuar a Deus. Não pare de se oferecer para Deus como uma oferta suave, cheirosa para as suas narinas.
Ele quer o seu culto, Ele quer a sua adoração, Ele quer a sua reverência, Ele quer o seu amor, Ele quer a sua atenção. Está vendo que alguns estão fazendo isso, abandonando a congregação, abandonando os cultos, abandonando a comunhão com Deus, já abandonaram a oração, já abandonaram o louvor, já abandonaram a amizade uns com os outros, o encorajamento, já abandonaram por causa de uma dispersão, por causa de uma pandemia. A melhor escolha é você se afastar de Deus. Ele não te faz mal, Ele nunca vai te fazer mal. O que você vai ouvir dele nunca vai te matar, nunca vai te arrasar, nunca vai te destruir. Vai te dar vida, vai te trazer renovo, vai te levar para uma terra onde você trilha lá o caminho novo, uma nova vida. É um privilégio adorar a Deus. E eu me lembro do testemunho da diaconisa, a irmã Erenita. Ela não teve vergonha de falar para o mundo que é um privilégio servir a Deus. E essa palavra da irmã Erenita, da diaconisa Erenita, entrou como uma flecha que me constrangeu o meu esposo no dia que a gente foi fazer a gravação, porque ela não vê que é um fardo pesado adorar a Deus. Não é um fardo pesado confessar Jesus, mesmo no meio da zombaria de quem se afasta, como sendo minoria, não importa, é um privilégio ser de Deus, é um privilégio adorar a Deus, é um privilégio pertencer a Deus, é um privilégio ter acesso no Santo dos Santos, é um privilégio estar diante do trono de Deus, é um privilégio. E o Senhor quer o seu culto, o Senhor quer um culto vivo. O Senhor não quer você morto na presença dele, não. O Senhor não quer te ver, sabe, nessa terra mesmo espalhado na privação. O Senhor não quer te ver mudo, de pijama 24 horas por dia. O Senhor não quer te ver assim, não, com remela nos olhos, com a mão atrofiada que não levanta mais os braços, não o adora, está esperando o contexto mudar. Você sabe quanto tempo você tem de vida? Não desperdice os seus dias. Cultue a Deus, porque o culto ao Deus vivo não pode parar. Não recebemos decreto para parar de adorar o Senhor. Não recebemos decreto do próprio Deus para a gente parar de cultuá-lo, não. O culto a Deus, o Deus da nossa salvação, não tem fim, não pode ter fim até que Jesus volte, não pode acabar. Não é para deixar de congregar, não é para deixar de se reunir. Não pode todo mundo, que seja 10, que seja 5, mas a gente tem que congregar. É o testemunho dos santos, lavados pelo sangue de Jesus. Quando a gente cultua a Deus, a gente está dizendo para o mundo, a gente está dizendo para Satanás, a gente está dizendo para a gente que o Deus da nossa salvação é melhor do que tudo, é o mais importante do que tudo, é digno, é merecedor de toda a nossa adoração, de toda a nossa rendição, de todo o nosso tempo. Salmo 95. Venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dele com ações de graça. Vamos aclamá-lo com cânticos de louvor. Pois o Senhor é grande Deus, o grande Rei, acima de todos os deuses. Pois ele,
Verso 6: venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador, pois Ele é o nosso Deus e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que Ele conduz. Quem você é? Bode ou ovelha? O Senhor está te vendo lá de cima, como você está se comportando, como bode ou como ovelha. O culto não pode parar. O mundo pode estar disperso, as circunstâncias podem nos afastar momentaneamente uns dos outros, mas não para sempre. Aleluia! Com Jesus sendo o centro da nossa vida, aquele que nos une dia após dia, através do seu precioso sangue, nós seremos conduzidos pelo novo e vivo caminho, até que Jesus venha. Até que Jesus venha, podemos estar reunidos, congregando, adorando a Deus na presença do nosso Pai, diante do seu trono de glória. Porque o culto não vai parar. Não parou nesses 4 meses para os verdadeiros adoradores. O culto ao Deus vivo, nesses 4 meses, não parou dentro da casa dos cristãos. Salmo 100. Aclamem o Senhor todos os habitantes da terra, prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres, reconheçam que o Senhor é o nosso Deus, Ele nos fez e somos dele, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graça, em seus átrios com louvor, dê-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom, o seu amor é leal e eterno, a sua fidelidade permanece por todas as gerações. Não pare de cultuar a Deus. Se você fez isso até hoje, volte agora. Volte agora e comece a cultuar o Senhor em espírito e em verdade. Comece a colocar Ele no centro. Comece a colocar Ele novamente como o centro do seu viver, o centro da sua alegria. O centro da nossa alegria não são essas portas abertas. O centro da nossa alegria não é que todos os irmãos estejam aqui. O centro da nossa alegria deve ser Jesus em primeiro lugar. O nosso acesso direto a Deus. Se tiver que ser 10, até Jesus voltar congregando aqui, a gente vai ter que se alegrar. Mas o culto não pode parar, porque escolhemos ser ovelhas do seu rebanho. Amém? Aleluia. Até que Jesus venha, adore o Senhor. Se prostre diante de Jesus. Ande com Jesus junto com o seu irmão, com a sua irmã. Não abandone a congregação como alguns estão fazendo, como está escrito na palavra. Já está acontecendo, mas que você não seja encontrado pelo Senhor como aquele que abandonou Jesus. Leve seu filho, sua filha para prestar culto ao Senhor dentro de casa, se não pode agora dentro do templo. Amém, Jesus. Aleluia. Aleluia. Você conseguiu se alegrar na presença de Jesus? Então mantenha-se assim, porque o nosso Deus, Ele é poderoso para cumprir as suas promessas. Descansa nele, se alegre nele, no Deus da sua salvação. Não perca Ele de vista. Não deixe de cultuar o seu Deus, o Deus vivo, todo-poderoso. Ele é o nosso bom pastor. Nós somos ovelhas do seu rebanho. Amém? Estenda a sua mão em nome de Jesus. Que o amor do nosso Deus e Pai, que a graça salvadora de Cristo Jesus e que a ousadia do Espírito Santo, a resiliência, o poder, o ânimo do Espírito Santo seja conosco essa semana de forma especial. Amém e amém. Beijo no coração, amo vocês, amo vocês. Tá todo mundo dando tchau? Fiquem na paz, ore por nós. Manda mensagem para mim que eu vou mandar mensagem para você, tá bom? Beijo no coração. Tchau.